Fala, equipe. Boa noite a todos e a todas. Vamos lá, né? Responder aí esse Kahoot. E aí eu tô com a convidada especial aqui, bicampeã dos jogos Kahoots, Kaline Guedes. Boa noite, Kaline. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Vamos lá. Tá na tela aí, ó, a galera que participou, né, do Kahoot e respondeu. 23 pessoas, eu acho. 23, né? Coloquei aqui agora o nome de correção pra gente debater as questões, né? Dá o play aqui e a gente inicia. Importante destacar que todas as questões, né, como eu falei, são questões já de concursos anteriores, né? E aí a gente precisa pensar exatamente nos destaques aí de cada uma. A primeira questão debatia a questão histórica mesmo da educação física, né? A educação física na escola, no entendimento de suas tendências, passou por diversos contextos históricos. Especificamente, a tendência que imperou na época da ditadura militar no Brasil possuía como característica o aqui, né, a gente pensa exatamente nessa linha do tempo mesmo, né, questão histórica, e aí você tem que saber qual é a tendência que está falando aqui, né? Então, quando ele diz aqui que a tendência que imperou na época da ditadura militar, você tem que, inclusive, saber a questão histórica do Brasil, né? Ditadura militar, 64 a 85, e quando você vem para esse aspecto de datas, né, de perspectiva de tendências, você vai entender que nessa época estava vigorando aqui a perspectiva da esportivista, né? Então eles colocam esse termo ditadura militar justamente para confundir com a questão do militarismo, né? E aí você tem logo duas alternativas iniciando aqui, letra C e letra D, você já fica naquela, é o militarismo mesmo e tal. Então acaba pegando aqui, né, para confundir. Então, essa daqui, pensando nesse aspecto de data, né, de linha do tempo mesmo, nessa época de 64 a 85, a gente vai considerar exatamente a letra A aí, né? Tem uma questão aí, inclusive, Kaline, que a Adriana até falou comigo, ela disse, Bruno, tinha uma lá que tinha a letra, não era a letra A, era uma, e as outras era B, C e D. Esse aqui já é um exemplo claro, né? Porque o Kahoot tem aquela história de, às vezes, querer traduzir português, do inglês para o português, igual aquela história do Gotani, que ele traduziu o Go, né, para o português e ficou vai Sim, Tani. Aí aqui o A em inglês, né, aí fica uma, traduzindo para o português. Então, de certa forma, tem que considerar aí que aqui de fato seria letra A, né? é. E nessa questão, tanto a letra A ela começa com esportivismo, mas também poderia ser competitivista, né? Isso, Tem maravilha. as duas possibilidades. Bem destacado. Vamos para a próxima. Tem uma parceira tua aí, Kaline Guedes, né? Letícia Guedes, que participou também. Ficou É, lá, as Guedes, né? Vamos lá, essa próxima questão aí. Surgindo de uma necessidade do Estado, o movimento ginástico europeu reformulou a sociedade europeia, difundindo preceitos higienistas, nacionalistas, pedagógicos e morais por meio da prática da ginástica. No que se refere ao processo de difusão do movimento ginástico, é correto afirmar que. Então, aqui o assunto, né, você primeiro precisa entender justamente o que é que a questão está tratando. Está tratando das escolas de ginástica, né, do movimento ginástico europeu. Então, é preciso conhecer aquela base, né, Alemanha, Suécia, França e Inglaterra, para poder responder essa questão. A letra A diz o seguinte, né? A escola alemã, de caráter essencialmente militarista, influenciou os métodos dinamarquês e a calistenia. O método dinamarquês influenciou, né, a ginástica sueca e não a ginástica alemã. Então, a Dinamarca, por ser exatamente do movimento norte, né, das escolas de ginástica, tem essa relação lá com a Suécia. Então, são os países escandinavos, né, lá em cima, na Europa. Aí você vai pensar justamente em Suécia, Dinamarca, é o que tem relação de influência de um com o outro, e não com a Alemanha. Né? Na letra B, diz o seguinte: a escola sueca possuía um viés médico e foi composta pelo método natural de Herbert. Esse método natural de Herbert é um método da escola francesa e não sueca, certo? Então aí não poderia ser letra B exatamente por isso, né? Você pode considerar o início correto, né? Que a escola sueca possuía um viés médico, até porque uma das quatro vertentes lá é médica, né? Então, nesse início estaria correto, mas aí no finalzinho, quando ele fala do Herbert, que é um francês, fica errado.
Na letra C, a escola francesa trazia aspectos mais acentuadamente pedagógicos e abrangeu o método natural austríaco. Aí, ó, o destaque pedagógico é para a questão de cima, da letra B, que é da Suécia, né? Então, invertendo, veja que a banca, né? O elaborador, ele faz isso, pega as questões todas corretas e aí sai fazendo mudança, né? Nas alternativas. Então, ó, ele pegou a pedagógica, que era da letra B, né? Colocou na C, e pegou o método natural de Herbert, que é francês, né? E colocou na letra B lá, invertendo a B com a C para ficar errada. Então, a correta aqui, no caso, é a letra D, né? A escola alemã influenciou diretamente a modalidade competitiva, né? Ginástica artística e, indiretamente, a ginástica rítmica. Então, preciso lembrar dos autores da escola alemã, quando a gente fala dos três principais, né? Lembra os três aí, Kaline? Os três nomes? Gutsmuth, Jan, Ludwig Jan e o outro agora fugiu. Adolfo Spinitz, né? Pronto, aí o nome dele é Spin, né? Você já vai colocar agora o Spin, tá, né? Academia, Spin, tá, não esquece mais nunca, né? Pronto. É porque eu sempre aprendo o nome por segundo nome, o nome principal, né? Porque aí é difícil a banca querer confundir você assim, né? Sim, quando ela coloca o nome dos caras, ela coloca o nome certo. Geralmente, né? A não ser que seja uma pegadinha muito bem elaborada, mas... Então, é isso, né? Na escola alemã, a gente vai lembrar exatamente que o Ludwig Jan é quem foi o precursor aí dos aparelhos ginásticos, né? Então, influenciou o desenvolvimento da ginástica artística e da rítmica, né? Indiretamente. Terceira questão. Ao passar da história, a educação física escolar foi influenciada por diversos movimentos ou tendências que sempre estiveram entrelaçados na conjuntura vivida pelo país. Como é denominada a tendência que teve grande influência na educação física escolar no período de 45 a 64? E aí, Kaline? Marcou o que nessa questão? Travou tudo aí? Sei, mas eu acho que eu marquei a letra B. Tá me ouvindo? Deu uma travadazinha, voltou e travou de novo. Deixa eu tentar entrar aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, eu vou começar a discutir essa questão. Se travar, você me dá um alô. Essa questão aí, a gente faz o mesmo esquema daquela questão, da primeira questão, traçando uma linha do tempo, né? Isso. Do meu ponto de vista, é uma questão muito simples, a gente não pode perder questões desse tipo, porque são muito precisas. Então, quando a gente traça a linha do tempo das tendências pedagógicas, a gente começa com a higienista, em 1889, e vai até 1930, então já elimina aí a letra A, né? Exato. Aí, em seguida, de 30 até 45, vem a militarista. Então, a gente também já elimina a letra C. Nesse período, a gente tem, de 45 a 64, a pedagogicista. E aí, concluindo a linha do tempo, a gente vem para o período da ditadura militar aqui no Brasil, que é de 64 a 85, que é a tendência competitivista. E de 85 até os dias atuais, a gente tem a popular, lembrando que nesse período são as tendências que predominam dentro dessa linha do tempo, né? Mas que elas vão circulando, mesmo não estando dentro do período propriamente dito de tendência que priorizou naquela fase, né, cronológica. Exatamente, maravilha. Justamente o que o Paulo Giraldelli Júnior, né, comenta no livro dele essa classificação nessas datas, mas é importante checar isso, que não é fechado assim, que em 64 acabou a pedagogicista e começou a competitivista. Não, isso ainda, né, permaneceu, mas nesse período a tendência é tanto que o nome que ele coloca é exatamente isso, né? A tendência é que aconteça isso, não significa que possa acontecer outra coisa. Então é isso, nessa questão aí, né, a letra B. Tem outro destaque aí nessas questões, ó. Aqui está a letra A, aí a B veio aqui embaixo, né? A letra C lá em cima. Tem algumas questões que está a letra B aqui em cima e a C embaixo, né? Aí, algumas pessoas acabaram comentando isso também, né? De ter, nas pressas, colocado a questão errada. Porque esse Kahoot, ele causa uma pressãozinha psicológica e na hora a gente acaba não enxergando direito. Mas o intuito é esse, né? É bom para trazer, né, a questão do concurso mesmo, na real lá, aquela pressão e tal. Vamos lá.
Em uma pedagogia emergente que busca responder a determinados interesses de classe, neste caso, denominada crítica superadora, a reflexão pedagógica tem quais características específicas? Essa questão aí é questão de leitura mesmo, né? De você saber sobre a abordagem crítica superadora. Se você não souber sobre ela, você vai achar que todas essas alternativas estão corretas, né? Porque você olha diagnóstico, educativo, teológica, sociológica, filosófica, são nomes que você não tem muito o que definir assim para eliminar, para pensar em uma resposta aí correta. Então é isso que eu falei, você precisa de fato saber sobre a abordagem crítica superadora. E aí, quem sabe sobre a abordagem crítica superadora, sabe que a reflexão pedagógica que se trata no livro está na letra. Que letra, Kaline? Letra A. Letra A, né? Diagnóstica, porque faz toda a leitura da realidade para entender, né? A judicativa, no sentido de exatamente julgar, né, o que é que se está fazendo, e teleológica de ter ali o alvo adiante, né, o objetivo a se buscar. Então, nesse caso aí, sem dúvidas, sem estresse, letra A. Nessa daí eu até comentei com você, né? Porque eu sempre gosto de responder as questões sabendo a certa, mas sabendo o motivo das outras estarem erradas. Sim, sim. E aí eu não conseguia achar um motivo, uma justificativa para dizer que as outras alternativas estavam erradas. Eu não sabia comentar e justificar. Eu só sabia que a A estava certa, porque de acordo com os meus conhecimentos e minhas leituras, era A. Uhum. Mas eu acho que é o tipo da questão mesmo, né? Não tem muito o que fazer, não. É justamente isso. Não tem o que você fazer exatamente pelo que eu falei. Se você não souber a leitura, né, do livro, se não tiver essa leitura, você vai achar que qualquer um está certo. Vamos para mais um aí, ó. A educação física é uma disciplina que trata pedagogicamente na escola do conhecimento de uma área denominada aqui cultura corporal. Assinale a alternativa que indica a abordagem pedagógica da educação física escolar que explicita esse conceito. E aí, Kaline? Marcou qual? Essa daí eu marquei a letra B, né? Crítico superadora, porque ela usa esse termo cultura corporal, que inclusive é criticado pela emancipatória, né? Alegando que toda cultura é corporal, que a emancipatória usa a cultura do movimento, né? Mas aí, pensando nas outras alternativas, a gente tem, dentro desse contexto histórico da linha do tempo, as três primeiras abordagens, que é a psicomotricidade, a desenvolvimentista e a construtivista, elas não têm muito essa questão ainda crítica, né? Elas têm uma base mais psicológica, então elas são abordagens mais antigas, as abordagens que tratam mais o ser como crítico, como um ser pensante, a formação do aluno pensando na sociedade, logo o papel dele na sociedade, são abordagens mais recentes, que trabalham mais essa questão cultural, corporal. E essa humanista é uma abordagem que ela existe, mas ela não é da educação física, ela é da psicologia. E aí ele pede uma abordagem pedagógica da educação física, né? Então, eu marcaria a letra B por ser a alternativa correta, mas também justificaria as demais por não serem as corretas. É importante fazer esse destaque justamente por esse contexto, né? Que inclusive as primeiras não têm tanto o destaque da cultura, né? No aspecto do trato da disciplina da educação física, e é mais a questão do movimento em si, né? E aí o movimento pelo movimento, é tanto que a própria abordagem desenvolvimentista destaca isso, né? O movimento é o meio e o fim da educação física. Ele não quer saber de outra coisa, quer saber de movimentar, de fazer as habilidades motoras e pronto, né? Então, essa perspectiva, né, quando a gente tem a ideia da cultura corporal, é nessa linha, é assim mesmo, mais crítica e tal. Isso é para as abordagens mais recentes, nesse aspecto de linha do tempo. Então, de 90 para frente, né, que tem essas abordagens, você fica ali justamente naquela ideia, né, da crítica superadora, a crítica emancipatória, as aulas abertas, a experiência. Aí, Kaline, tem uma questão importante para destacar no que você colocou, que a humanista, ela é uma abordagem da educação física, certo? Mas ela tem viés da psicologia. Livro, Educação Física Humanista, Vitor Marinho de Oliveira. Uma abordagem específica da educação física. Vamos lá, a próxima questão aí debateu o seguinte, né? Inclusive foi uma das que a maioria errou, né?
Os modelos ginásticos europeus historicamente influenciaram o contexto das práticas corporais nas escolas brasileiras. Considerando as características do método francês, analise as afirmativas a seguir. Então, o destaque vai para cima da escola francesa, né? Essa ginástica foi pouco difundida, o esporte foi considerado o grande meio. Aí aqui você já para a questão, né? Quando você conhece as quatro escolas ginásticas europeias e você fala do esporte para alguma das escolas, você tem que falar para inglesa, né? Aqui a gente está falando da francesa. Então, falou de esporte, tem que estar citando a inglesa. E aqui está falando da francesa. Então, o item 1 já está errado por isso, né? Item 2. Nesse caso, ó, é aquela ideia, né? Quando é questões com itens, sempre faz isso. Analisa uma e vai lá nas alternativas ver o que é que você consegue eliminar. Então, veja, tirando o item 1, a gente tira a letra A letra C, a letra D e a letra E, consequentemente, né? Então, o que é que sobra? Letra B, né? Não tem nem o que fazer. Aí, o que acontece? Você analisando, o item 2, ó, propõe exercícios ginásticos, trabalhos manuais e jogos sociais, conhecida também como ginástica natural. Essa ginástica natural a gente pode considerar lá com o método do Herbert, né, que é francês, desenvolveu esse método. Agora, especificamente para pensar aí nesses trabalhos manuais e jogos sociais, é que eu não sei se ele destaca isso no método dele, né? Aí, possivelmente, algum desses itens aí pode estar errado, e aí exatamente a questão não considerou, né, o item 2. Então, ficou somente o item 3. Um dos seus idealizadores foi Francisco Amora, né? Então, o nome aí é importante, né? Para você ver como é que você vai resolver essa questão, sabendo pelo menos o nome, né? Francisco Amora, lá da escola francesa, e aí você ganha uma questão que possivelmente, né, muita gente iria errar. E de fato errou. Ó, a letra B está aqui, ó, né? Tá em outro lugar. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês, ó, só para vocês verem essa questão aí, como a maioria errou. A questão aqui 6, né? Veja, 8 pessoas acertaram e 15 erraram, né? Então, se você né, tivesse no concurso ali, iria estar na frente já de 15, né? Com essa questão aí. Vamos lá, mais uma. E essa daí, Galinho? Faz a leitura aí e a resposta para a gente avançar. Apenas nos últimos anos da década de 1970, a educação psicocinética tornou-se em alguns programas de educação física escolar, também conhecida por educação psicomotora ou psicomotricidade. Essa proposta foi divulgada inicialmente em programas de escola especiais para alunos portadores de deficiência física e mental. Em acordo com a passagem acima, assinale a alternativa que apresenta o autor que mais influenciou esse pensamento no Brasil. Essa questão não tem muito também o que se discutir, né? Tem que saber o nome dos autores relacionado a cada tipo de abordagem. Como ele está falando da psicomotora, Jean Lebouche, né? Ele é o autor dessa abordagem. E aí os outros a gente tem Gotani, que é da desenvolvimentista. Esse Maris de Oliveira, eu confesso que eu não conheço. E Josimar da Óleo é da Cultural Plural. Então, por eliminação também, se a pessoa não soubesse, né, mas esse Maris de Oliveira eu já eliminaria, porque eu também realmente não conheço e sei que ele não é dessa abordagem. Mas fica aí que, assim, a gente não precisa saber, de fato, o nome de todos, né? Sabendo da abordagem já consegue matar a questão, e é uma questão muito fácil, que a gente não pode perder esse tipo de questão, porque, no meu ponto de vista, é uma questão que a maioria vai acertar. Exatamente, e elimina, né? Se você errar uma questão dessa aí, possivelmente você seja eliminado por ela, porque, como você falou, a maioria acerta, e aí na hora de desempatar lá, você tem um erro a mais por causa dessa questão, né? Então, é nesse caso, né, que ele traduziu para uma, também, a letra A. tá traduzindo sempre, aqui tá sempre aparecendo uma na letra A. Veja só, outra questão aí, Kaline, para a gente entender esse tipo de situação em nomes, né? É que se a resposta fosse Maris de Oliveira, né, em outro contexto aí, e você não tivesse conhecimento desse autor aí, né, que de fato é um autor, que eu acho que é José Maris de Oliveira, alguma coisa assim. José Gilmar, eu acho, tem Gilmar no nome dele. Alguma coisa assim.
o que acontece? Se você não conhecesse, né, esse autor e não soubesse do que se tratava, mas considerando que você sabia dos outros, né, Jean Le Bouche, Gautani e Daolio, você iria exatamente eliminar essas três, A, B e D, e só sobraria exatamente o que você não conhecia, né? Então é por isso que é exatamente importante saber o nome de cada um para entender a relação com as abordagens e você poder acertar as questões, né? Mesmo quando você não Bruno, souber esse tudo. Maris, ele é autor de alguma abordagem? Não, ele de abordagem especificamente assim não. Que eu saiba, ele trabalha muito com os aspectos de, eu acho que fisiologia, se eu não me engano, é mais questão para o ensino médio, assim, sabe? Deboche, letra A, vamos embora. Mas ele tem ele tem até uma página no Facebook. Eu atualmente reúne-nos em dois grandes blocos, jogo e o exercício, isto é, toda a cultura lúdica que passa a ser integrada à nossa área no bloco do jogo, e toda a cultura de exercitação corporal, mas que tenha caráter objetivo de tarefa, isto é, servir de instrumento para algum outro fim. A citação em destaque explicita considerações de um autor que formula a respeito da organização dos conteúdos que tratam a educação física escolar. Nesse sentido, assinale a alternativa que indica o autor que elaborou a citação apresentada. Aí é aquela história também, né, de saber dos autores e um pouco da relação com as abordagens, quais as características principais. E aí, quando se trata do jogo, né, a gente está falando de quem? João Batista Freire, né? Batista Freire, né? Não tem nem o Não, que discutir, não, né? não tem, até porque também tem a relação com o Piaget, que também fala de jogo, então Exatamente. tem muito o que discutir, não. Vamos lá, avançando. Nesta proposta, o erro deve ser compreendido como um processo fundamental para a aquisição de habilidades motoras, né? Aí é sempre aquela história, palavras-chave que você vai pegando no texto, né? Então já tem o primeiro destaque aí, habilidades motoras, né? Para identificar o erro do aluno é preciso conhecer as etapas da aquisição das habilidades motoras básicas, né? Novamente, o reconhecimento do erro deve ser realizado através da observação sistemática das fases de aquisição de cada uma das habilidades motoras de acordo com a faixa etária, né? Segundo Darida, a passagem acima explicita a característica de qual abordagem de ensino. E aí, Kaline? Marcou qual? Desenvolvimentista, né? Quando fala de habilidades motoras, quando fala de faixa etária, né? Então a gente relaciona Exatamente. diretamente com a abordagem desenvolvimentista. Isso mesmo. Importante esse aspecto aí da faixa etária, né? De 4 a 14 anos, destacado lá na abordagem. E aí, ele Apesar da inclusive... questão não explicitar que é de 4 a 14, mas ele Isso, já fala exatamente. que tem um período, né, de faixa etária. Não precisa dizer o período, mas só em falar de faixa etária a gente já consegue também Já relaciona, responder né? a questão. Exatamente. Que diz o seguinte, né? Atualmente coexistem na área várias concepções pedagógicas, todas elas tendo em comum a tentativa de romper com o modelo anterior, fruto de uma etapa recente da educação física. É importante esse primeiro texto aí para que vocês entendam o seguinte, ó, quando fala de romper com o modelo anterior, está se tratando ali exatamente do modelo que se tinha da década de 80 para trás, né? Modelo tecnicista, mecanicista. Então, o movimento renovador, né, como se chama, é justamente essa ideia de romper com esse modelo anterior. E aí, estas abordagens resultam na articulação de diferentes teorias, né, psicológicas, sociológicas, concepções filosóficas. Nesse sentido, qual ou quais autores servem de base para a abordagem crítica emancipatória? Quando a gente faz a relação aqui com as alternativas, né, a gente entende que Gallagher e Connolly têm o debate com a questão desenvolvimentista, né, desenvolvimento motor. Então, a letra B não pode ser. Jean Piaget, como o Kaline já colocou, a questão, né, a discussão do jogo, então parte para a ideia do João Batista Freire, para a abordagem psicomotora também, né, e outras. Em termos de autores, aqui a gente tem o Terry Orlick, que aí esse cara é um cara de base para o Fábio Broto, que é da pedagogia dos jogos cooperativos, certo? Então, considerando que nenhum dos três tem relação com a abordagem crítica emancipatória, a letra A fica sendo a correta pelo aspecto filosófico e crítico da abordagem emancipatória, né?
que aí Saviano e Libani discutem isso, né? Mas possivelmente essa questão, a banca acabou errando aí em um nome emancipatório, né? Que deveria ser crítica superadora, que de fato são nomes de base mesmo para abordagem de crítica superadora, né? Então, fazendo essa análise que a gente fez, a gente pode, né, deduzir que a alternativa mais correta aí, de fato, seria a letra A, né? Tranquilo aí, Kaline, nessa questão? Tranquilo. E um ponto importante é a gente, mesmo, por exemplo, quem soubesse que o nome do filósofo de base da abordagem crítica emancipatória não está nas alternativas, e pensando já na questão de recurso, mas a gente tem que tentar marcar a questão de acordo com o que a banca vai considerar certo, porque se não rolar um recurso, a gente não perde. Então, a gente tem que ter esse pensamento. Por mais que a gente saiba que o autor de base não está na alternativa, a gente tem que tentar achar o que mais se relaciona, e aí a letra A era o que mais se encaixa, pensando até que no enunciado ele falava sobre aspectos sociológicos, psicológicos, sociológicos e outros, eu não lembro se é político. Então, os autores que mais têm essa relação sociológica é a letra A, né? Saviano e Libani. Exatamente. Maravilha, é isso. Meia hora aí de discussão e debate nas questões, né? É importante fazer isso, né? Se você fez o Kahoot e não vai assistir esse vídeo, né? Não faz a discussão, não sabe onde errou, não vai buscar o motivo das respostas erradas, você provavelmente vai continuar errando, né? Então, mais do que responder as questões, é saber por que acertou, por que errou, né? E ter esse entendimento em todas as questões que se faz para poder avançar, né? Senão vai continuar tendo aquele ditado errado que se aprende errando, né? E a gente sabe que não é dessa forma, não aprende errando, você aprende corrigindo os erros, né? É a frase que eu sempre cito lá do Mário Sérgio Cortella, né? E depois que eu, inclusive, coloquei isso, né? Internalizei isso para mim também nas provas, eu sempre faço essa discussão, porque não adianta você fazer 1000 provas se você não corrige elas, se você não vai atrás do erro para saber, né? Por exemplo, como o Carlinhos já citou aí, quem é Maris de Oliveira naquela questão? Peraí, tem um nome ali que eu não conheço, então você tem que ir lá e já pesquisar na internet, Maris de Oliveira, vê lá, Gilmar, né? Procura saber o que é que ele faz, quais são os trabalhos, por quê? Porque de repente vai cair o nome dele em outra questão, discutindo os trabalhos deles, e aí você, se você não sabe, vai continuar errando, né? Mas fazendo essa busca, né, você vai saber, e aí uma outra oportunidade que tenha esse nome novamente, você já vai saber alguma coisa. Beleza? Exatamente. E aí, Kaline, algum detalhe a mais? Não, eu quero agradecer o convite e dizer que realmente essa questão da gente corrigir, depois entender onde errou, é o ponto principal para quem realmente quer passar no concurso, né? Ninguém passa de primeira, e se a gente não vai acumulando essa bagagem no decorrer do tempo, dos meses, até mesmo em alguns casos dos anos, a gente não vai evoluir nunca, né? Então, eu agradeço o convite, porque através desse convite eu fui também dar uma estudada, uma pesquisada para entender, né? E contribuiu para a aquisição do meu conhecimento. Então, só tenho a agradecer e espero que outros convites rolem aí mais para frente. É isso, maravilha. Será que vem o tri nos Kahoots? Ah, quem sabe, né? Os próximos aí, né? Valeu, Se galera. Se Valgrênio não chegar junto, tamo aí. Valeu, show. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.